É pecado ouvir músicas secular? Ou cantar música secular? Sendo eu cristão? Fique comigo até o final desse vídeo, nós estaremos estudando à luz da Bíblia o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, já deixa sua curtida e roda a vinheta. É importante nós sabermos a diferença entre música secular e música evangélica. Há uma grande diferença. A música secular é uma manifestação artística, é expressar seus sentimentos, emoções, pensamentos, ideologias e outras coisas mais. Esse é o objetivo da música secular, da música que é cantado, que é composta, né, no mundo. As pessoas fazem para mostrar seus sentimentos, seus desejos, suas emoções e coisas parecidas e outras coisas mais. Agora, a música evangélica é diferente, porque a música evangélica é uma manifestação espiritual, é de adoração a Deus, é louvar, é elogiar, é prestar homenagem, é exaltar. Então, você vê que são coisas opostas, os objetivos são os opostos. Enquanto na música secular, o centro é o homem, as pessoas, o que ele está sentindo, coisas parecidas, a música evangélica ela é diferente porque ela exalta e glorifica a Deus. Não quer dizer que dentro do meio evangélico também não existem músicas que não são, se formos caracterizar, não são músicas de adoração a Deus. E aí nós temos um vídeo aqui, ó, que fala sobre músicas, não cante essas músicas. Se você quiser dar uma passadinha lá, você vai ver algumas músicas evangélicas que não deveriam ou não devem ser cantadas no culto a Deus, porque são músicas que colocam o homem como centro do culto, e isso é antibíblico. Mas bem, vamos voltar para o assunto. Música secular ou música evangélica? Nos tempos bíblicos, quase toda reunião ou ocasião festiva servia de pretexto para se fazer música. Todo o povo, se nós lermos sobre o povo de Israel, todo momento ali, você vê isso quando eles saem, quando eles passam o Mar Vermelho. Logo do outro lado do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Miriam saltava, dançava e cantava, né, ao Senhor. Então o povo de Israel estava muito ligado à música, ao louvor. Tanto que Deus separa para si uma tribo, a tribo de Levi, da onde saíram os sacerdotes, também os levitas que tocavam instrumentos, louvavam a Deus. Então isso era uma característica de Israel em todos os meios, e a gente vê também os salmos escritos ali, na sua maioria são salmos, são louvores, né? Que hoje nós lemos como salmos, mas são louvores ao Senhor. Nós vemos o próprio Davi, que muitas vezes louvou ao Senhor diante de um problema, dificuldade que ele enfrentava, e fazia um salmo para adorar a Deus. Então, adoração era algo que Israel tinha como algo muito precioso. Era algo que eles faziam com muito amor e muita dedicação a Deus. E aí você vai me perguntar, mas é pecado eu ouvir música secular? É pecado eu ouvir ou até mesmo cantar música secular? Sabe por quê, irmãos, que essa tem sido uma dúvida hoje muito grande no meio do povo evangélico? Porque nós vivemos um tempo do relativismo. O que é relativismo? Que é onde não há verdade absoluta, onde as pessoas querem distorcer a própria palavra de Deus, e é aqui que entra o problema. Porque se nós lermos toda a Bíblia, e o relativismo diz que não há uma verdade absoluta. E se nós olharmos por esse lado, nós vamos ver que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou a verdade, eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. O próprio Jesus disse que há só dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Só que o relativismo diz não, existem várias maneiras de ver. Ou seja, sobre uma situação, por exemplo, sobre a música secular, existem várias maneiras de ver a música secular. E aí eu ouço muitos pastores que vão dizer não, a música secular pode ser ouvida se ela não tiver palavras de ofensas, palavras de ódio, palavras de coisa parecida. Mas e aí quem tem o controle para saber que isso é bom e isso é ruim? Então, nós cristãos que vivemos e observamos a palavra de Deus, não podemos de maneira nenhuma ouvir e muito menos cantar. Pode nos chamar de vários nomes, mas nós não cantamos, não aceitamos isso no nosso meio. Sabe por quê? Eu vou te dar os versículos bíblicos referente a isso. O louvor era muito importante em Israel. Em 2 Reis capítulo 3, versículo 15,
quando os reis vão até Eliseu para que Eliseu viesse dar direcionamento naquilo que eles teriam que fazer, olha o que é interessante, ele diz para os reis assim, ó, trazei-me um tangedor, trazei-me um músico ou um tangedor. E a Bíblia diz que sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, 2 Reis 3,15. Para você ver a importância do louvor, ela preparava o ambiente, ela preparava o lugar, ela preparava as pessoas para a manifestação de Deus. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, diz assim, e sucedia que quando um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele. Então, meus irmãos, tem um grande poder a questão do louvor e da adoração. Só que aí vem o diabo e consegue manipular os crentes. Não, agora não há uma verdade absoluta. Agora você pode cantar a Deus e pode cantar ao diabo. Agora você pode ouvir hinos que glorificam a Deus e hinos que glorificam ao homem, hinos que falam de amor. E não é difícil de ver, depois do finalzinho, eu vou deixar um vídeo aí de um grande coach, né? Que cantou uma das músicas secular aí dentro do seu show, né? Porque não é igreja, é show. Agora eles se reúnem, juntam ao povo e dá ali a palavra de autoajuda, e agora chegou ao cúmulo de colocar, de cantar. E o pior, você vê um povo manipulado, um povo que não lê Bíblia, e que vão cantar junto com esse coach. E é por isso que a igreja é contra esses princípios, porque é exatamente a mesma tática feita no Éden. A antiga serpente, Satanás, ele consegue sim manipular as pessoas, ele consegue apresentar a elas um evangelho mais light, um evangelho mais tranquilo. Lê para você ver Gênesis, quando ele chega para Eva, o que ele diz? Olha, o Senhor não deixa vocês comer o fruto? Não, o Senhor não deixa comer esse fruto. Não, mas sabe por que nós não podemos comer? Porque o dia que comer a gente vai morrer. O que o diabo diz? Não existe uma verdade absoluta. É só a maneira que Deus falou para vocês. Não, olha o fruto é bonito. Não tem mal nenhum, não tem problema nenhum. Vê se não é o relativismo entrando no Éden. E as pessoas estão trocando a verdade absoluta de Deus, da sua palavra, por uma verdade relativista que o diabo está oferecendo. Mas a igreja verdadeira não se dobra, não se prostra diante esse mal que o diabo tem colocado, não. Os ouvidos que ouvem louvores que servem, que glorificam a Deus, não podem ouvir coisas que não agradam ao Senhor. O ambiente é diferente, o propósito é diferente. Então que não podemos de maneira nenhuma fazer isto. Mateus capítulo 6, versículo 24, olha que Jesus está dizendo, não podereis servir a dois senhores, porque um há de odiar e um há de amar, um há de se dedicar e um há de desprezar, não podereis servir a Deus e a Mamon. Ele está falando sobre o Mamon aqui, que é o Deus da riqueza, mas se refere a muitas outras coisas. Você não pode servir a Deus, servir ao mundo. 1 Coríntios 10, 21, Paulo diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podereis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem como você cantar samba e depois vir cantar hino na igreja, não tem como você tocar música mundana e daqui a pouco você se preparar, mudar de roupa e ir para a igreja tocar hino. Que tipo de culto você está prestando? Você já leu que Deus é santo e sabe o que é santo, e Deus é 3 vezes santo? Ou será que Deus se tornou o Deus legal do século 21? Que aceita os seus servos, que aceita o seu povo cantando e dançando músicas e depois cantando e dançando, salmodiando a Ele? Estão banalizando a graça. É o direito de pecar, e graça não é isso, meu irmão. 1 Reis capítulo 19 e o versículo 18, quando Elias se sentiu sozinho e disse, Senhor, só eu fiquei, o Senhor diz o quê? Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não beijou. Havia uma opressão porque Acabe trouxe adoração a Baal para Israel. Só que aqui muitos profetas foram mortos porque não aceitaram se prostrar diante de Baal. E os que não aceitaram se prostrar, muitos deles tiveram que fugir, se esconder. A Bíblia diz que Obadias escondeu 100 profetas em covas, em cavernas, porque eles não aceitavam se prostrar diante de Baal, não aceitavam beijar Baal, não aceitavam cantar para Baal e profetizar para Baal.
Todo tempo houve perseguição evangélica, todo tempo houve perseguição ao povo que servia a Deus. Só que uma coisa nós precisamos aprender: esses homens aqui não abriram mão de servir a Deus de verdade. Sabe como está bagunçado nos dias de hoje? É pessoas cantando hino, cantando música. É pessoas que acham que servir a Deus é só mudar de roupa. É pessoas que vão à igreja achando que se esconde de Deus o dia inteiro, escutando, assistindo, vendo coisas que não agradam a Deus e depois veste a roupa de crente e vai para a igreja. E aí, meu irmão, qual é a causa? O esfriamento, a apostasia. Qual é a causa? O Espírito Santo não se manifesta mais nas igrejas. E aí a gente quer trazer atração para a igreja. A gente quer fazer tantas coisas para dizer: Deus está aqui. E Deus não está, porque o culto já não é a Deus. O meu culto a Deus, e Paulo diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Um culto à nossa razão. Não tem como eu viver no mundo de pecado, viver na prática do pecado e depois achar que Deus vai receber o meu louvor. Deus não vai receber, porque o meu coração está cheio de coisas que não agradam a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 e 5. Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuideis vós, que em vão diz as Escrituras: o Espírito que habita em vós tem ciúme. Ou seja, olha o que Tiago está dizendo: adúlteros e adúlteras. Ele está dizendo que se nós fomos amigos do mundo, diante de Deus nós somos adúlteros. Nós estamos adulterando a nossa vida espiritual. E aí as pessoas confundem muito: não tem nada a ver, porque isso não tem nada. Meus irmãos, não é isso que a gente aprendeu. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você canta para Deus e não canta para o mundo, ou você canta para o mundo e não canta para Deus. Hoje está normal, hoje tem até cantor mundano gravando hino evangélico, gravando agora CD evangélico. E quanto crente não tem comprado? Quanto crente misturando o evangelho? E aí nós temos o evangelho fraco, o evangelho que não tem poder, o evangelho que não tem manifestação do Espírito Santo, o evangelho podre, porque Deus não está no meio desse povo que diz que o serve, dessa boca que está beijando a Baal e está querendo adorar a Deus. Deus não está recebendo esse louvor. E o que dizer dos nossos cantores? Cantores não, nossos ídolos. Ídolos que estão cantando para o mundo e cantando para Deus. Recentemente houve aí um festival na Rede Globo. Sim, a televisão que propaga ser contra a família, ser contra Deus e tantas outras coisas mais. Aí vai os cantores evangélicos para participar de um festival. Que tipo de hino nós estamos ouvindo, meus irmãos? Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? Isso Deus não recebe, porque a Bíblia, senão nós temos que pegar a Bíblia e jogar fora. Ou nós somos santos para adorar a Deus, ou somos ímpios para adorar o mundo. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo: não podemos conformar com este mundo, nós temos que transformar o mundo. E qual é o mundo? O mundo é o nosso derredor. Aonde estão os crentes que não se contaminam com o mundo? Se você pegar a história de Daniel e os 3 jovens hebreus levados cativos para a Babilônia, eles disseram: não vamos nos contaminar. Daniel propôs o seu coração. Quando os 3 jovens foram lançados, ou antes de serem lançados na fornalha de fogo ardente, qual era o intuito ali? Você já leu o texto? O rei fez uma estátua e disse: depois de tocar a música, vocês vão se prostrar e dobrar os joelhos diante da minha imagem. Era um tipo de culto ao Deus Nabucodonosor. Ele se constituía Deus. Só que os 3 jovens hebreus disseram que nós não vamos prostrar nossos joelhos, porque eles aprenderam que quem dobra o joelho diante de imagem, quem dobra o joelho diante de outros deuses, quem dobra o joelho diante de ídolos, como nós temos hoje, Deus não recebe a sua adoração. Ou adora a Deus, ou adora o mundo. E por não adorar a imagem, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porém, Deus os guardou, Deus os livrou. Deus não recebe, meu irmão, um coração pela metade, uma mente pela metade. É impossível que a tua mente esteja no meio de música secular e depois à noite você venha querer cantar para Deus. É impossível que você consiga. E Deus não recebe. Se você está fazendo isso, não faça. Hoje está normal cantar para Deus e cantar para o mundo.
Hoje não tá difícil de você digitar aí nas redes sociais, você vai ver cantores que cantam hinos e cantando música. Porque é o relativismo. Um conselho meu, pastoral, não escuta essa cambada de cantor mundano, cantores que cantam para Deus, cantam para o mundo. Tenha certeza, Deus não recebe o louvor e a adoração deles, porque não podemos servir a dois senhores. O que dizer do pastor Kleber Lucas, que cantou uma música depois de uma mensagem dele? O que dizer de Thales Roberto, de Perla, de Priscila Alcântara e outros mais? O que dizer do vocalista da Oficina G3, Mauro Henrique, e outras coisas mais? O que dizer do coach David Leonardo? Vou deixar o videozinho aí dele no finalzinho, aí você tira suas conclusões. São pessoas, irmãos, que infelizmente têm influenciado uma geração de pessoas que não lê Bíblia, que não vai à igreja, que não respeita pastores, não respeita a autoridade. Só que tudo isso é o que a Bíblia já estava nos ensinando a respeito da apostasia. Crentes que se apostataram da fé, crentes que estão entrando no relativismo, não tem nada a ver, imagina, isso aí não tem nada a ver, isso tem nada a ver, é para você. Mas a igreja de Deus é santa, Deus da igreja é santo, e Pedro disse, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. E o primeiro princípio da santidade é nos afastar do mundo, é nós se afastarmos e não deixarmos que o mundo venha influenciar a igreja. E a igreja não precisa ser influenciada pelo mundo, a igreja está aqui na terra para influenciar uma geração perdida, uma geração que está no pecado, uma geração que está no erro. E como vai fazer isso? Não é se misturando com o mundo, não é sendo o mundo. Jesus disse, vocês são o sal, vocês são a luz. E a luz brilha, sim. Só que a luz precisa entender que ela é diferença. E para ser diferente, nós primeiro temos que ter comprometimento com o reino, comprometimento com Deus. Porque Deus vem buscar um povo zeloso e um povo de boas obras. Deixa aí embaixo o seu comentário. Se você concorda, se você não concorda, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas e que Deus nos dê e nos faça entender que adorar a Deus é muito importante. E nós não podemos abrir mão da verdadeira adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É de crente essa música. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Me ajuda. Meu Deus. Eu acho que agora que é essa parte, né? Eu não vou negar, você é meu doce mel, reino de Deus, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Ah, meu Deus, olha isso ele dizendo. Você é minha doce amada, meu conto de fada, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou apaixonado, te amo transparente, não tem mentira. Vou alucinar, meio consequente.